Estamos gravando esta que é Paz, pastor. paz. Estamos gravando esta que é a terceira aula desta matéria Evangelismo e Missões, na verdade, o primeiro módulo chamado Evangelismo. Não sei se os irmãos estão se lembrando. Se não estão se lembrando, é talvez porque estão se esquecendo de ler as nossas postagens. Tá? Eu peço, por favor, não se esqueça, é importante. Quando um aluno se esquece de ler as nossas postagens, é normal que vai haver quebra de comunicação, mal entendidos, interpretações dúbias. Então, por favor, se esforce para ler pelo menos 2 vezes por semana. E o dia que você não pode deixar de ler a postagem é a terça-feira, por favor. Tá? Você pode ler na terça e qualquer outro dia da semana, mas a terça, o dia da nossa aula, faça a bondade de fazer um esforço para estar lendo. Vocês já estão sabendo que desde a semana passada o tempo de aula foi reduzido. Ao invés de começarmos às 8, estamos começando às 8h15 e nos esforçando para fechar 9h45, estourando 9h50, mas não começamos mais às 8, porque alguns irmãos estão tendo muita dificuldade para estarem presentes às 8 horas. Então, não se esqueça, 8h15 é o nosso horário, 9h45, 9h50 estourando. Segunda coisa, quantos leram uma postagem que eu fiz no dia de ontem sobre a semana de férias? Nossa escola, ela é uma escola privada, reconhecida pelo governo estadual e federal, não tem ligação com igreja, ela é interdenominacional e, por isso, nós pagamos impostos. E é um processo um pouquinho complexo, né? A preparação de impostos, então eu vou ter que tomar toda semana que vem. Tá? Quem tem companhia sabe que isso é bem trabalhoso, toma muito tempo, é muito elaborado, tá? E escola é um pouquinho mais complicado. Então, eu vou praticamente passar toda a semana que vem trabalhando no levantamento de todos os dados da nossa contabilidade. Graças a Deus já temos 50% já arrumadinho, né? Mas os 50% que precisamos ainda recolectar vai dar um pouquinho de trabalho e colocar nas mãos da nossa contadora já para fazer a nossa declaração de impostos. Essa é a razão que não teremos condição nenhuma na próxima semana, né, de ter aula, e aí você vai dar graças a Deus que você não vai ver a minha cara por uma aula, vai descansar um pouquinho, né? Você vai descansar, mas eu vou ralar muito para levantar a papelada, a contabilidade, para, se Deus quiser, já na primeira semana de março, se Deus quiser, já fazemos a declaração dos nossos impostos. Então, não esqueça, a próxima aula, a próxima terça-feira, dia 22, não teremos aula, voltaremos à normalidade no dia 1º de março. 1º de março. Outro sim, quero já agradecer os irmãos que já têm podido fazer o pagamento deste mês de fevereiro, e os que ainda não fizeram, você tem até o dia 28. Lembre-se que esse mês, fevereiro, não é 30. Então, até o dia 28, que é a segunda-feira, a última segunda-feira do mês, é a data limite, e agradecemos se você puder nos ajudar com a sua pontualidade nos seus pagamentos. Irmão Wilson tem uma pergunta, faça. Pastor, aproveitando a semana de férias, o senhor poderia postar os sites para a gente dar adiantamento nos nossos exercícios? Amanhã, farei isso amanhã. Não passo de amanhã, porque eu estou trabalhando tudo bem programadinho, entendeu? Então, amanhã eu já estarei postando os sites para a turma da terça, da quarta e da quinta, porque geralmente a segunda para mim é um pouquinho pesado, né? Porque eu dou aula no médio e dou uma rápida assistência para o turma do bacharel, que é o pastor Marconi que ministra. Então, realmente, a segunda, na verdade, eu trabalhei esse sábado, trabalhei esse domingo, aí programei a questão do envio desse site para amanhã. Então, fica atento, tá? Amanhã você já vai estar recebendo no grupo, não é no seu privado, não. 3 sites de pesquisa para a matéria de evangelismo e missões que vão te ajudar a fazer os exercícios. Tá? E também eu vou postar a confirmação da data da entrega. Tá? Vão ter 2 datas, né? Uma data
próxima, um pouquinho mais distante. Na verdade, eu vou colocar 3 datas para facilitar os irmãos, né? Porque eu sei que a vida dos irmãos é muito corrida, então vocês vão ter 3 datas. A distância entre a primeira e a terceira data vai ser quase de um mês, quase de um mês. Então você vai ter, penso eu, todas as chances para se organizar e fazer de uma maneira bastante confortável, sem desespero, sem angústia. Combinado, gente? Então fique ligado que amanhã já vou postar os sites e também reconfirmar a data, as 3 datas da entrega do trabalho, porque vocês já foram avisados, não teremos prova, senão a entrega ao meu e-mail dos exercícios a título de trabalho. Vamos lá na nossa apostila? Nossa apostila está lá na página 6. Página 6, elementos fundamentais da pregação. Elementos fundamentais da pregação. Quantos ainda não receberam os slides de evangelismo e missões? Não receberam. Todos já receberam? Eu sugiro que você, então, vá lá nos slides, porque os slides têm uma boa fonte de pesquisa que vai também ajudar vocês na preparação dos exercícios, né? Além dos sites que eu vou fornecer a vocês amanhã, vá também aos slides, porque ele tem uma boa... Irmã Ana Lu ainda não recebeu? Não, tem negócio errado aí, peraí. Se a irmã Ana Lu não recebeu, vai ter que ser agora. Desculpem, gente. As coisas têm que ser resolvidas na hora, porque é complicado. Se não resolve agora... Também não recebi, não. Deixa eu já resolver isso aqui agora. Estranho. Também não, pastor. Estranho na terra, pelo amor do Pai. Que é isso? Peraí. Também ainda não tenho, pastor. Ei, papai do céu, que é isso? E vocês ficam quietinhos na terra? Eu também não. Papai do céu, o negócio tá feio, então. Eita, peraí. Então vocês vão me dar 4 minutinhos para resolver isso agora. Não, temos que resolver isso agora, porque não pode... Pastor, é porque o senhor mandou junto com o link da última aula, não foi? E eu avisei, a menos que alguém tenha se esquecido. A menos que alguém tenha se esquecido. Aí é complicado. Se você se esqueceu... Pastor, eu também não recebi, não, tá? Eita, então avisar, e também não recebi, não. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos ter que fazer por... deixa eu colocar aqui então, só um momentinho. Vamos fazer 1 a 1. Eu vou ter que tomar então, me deem 5 minutinhos. Só não se esqueça que meu e-mail é aquele novo, tá bom? Sim, só um momentinho que eu quero fazer então 1 a 1. Pastor, I'm sorry, eu recebi. Eu vou gastar 5 minutos como máximo, só um momentinho. Eu não vou poder, infelizmente, enviar no grupo, porque eu enviei via grupo. E, infelizmente, nem todos via grupo. Irmã Ana Lu recebeu, mas nem todos, por alguma razão, via grupo, não recebem. Vamos lá. Irmão Abissai, confirma aí o seu e-mail para mim, por favor. Irmão Abissai. Espera aí que eu vou passar para o pastor o meu e-mail, então. Perfeito. Do irmão Wilson. Irmão Wilson recebeu, irmão Wilson? Maravilha. Então, não há necessidade para o irmão Wilson. Irmão Leandro recebeu? Recebeu. Elton não recebeu? Ok, vamos lá então. Então, vamos para quem não recebeu. Eltinho 2017, correto? Pastor, eu recebi, tá junto com o e-mail. O link. Irmã Vanessa Isso. recebeu. Irmã Vanessa recebeu? Maravilha. Irmã Sueli recebeu ou não? Maravilha, esse mesmo, perfeito. Irmã Sueli, depois confira. Irmão Kleber não recebeu, correto? Recebeu, maravilha. Recebeu, excelente. Deixa eu ver, irmã Tatiana. Irmã Tatiana. Acabo de enviar agora. Confira lá, por favor. Deixa eu mandar aqui para Carol. Acabei de mandar agora. Ana Lu já recebeu. Recebi não, pastor. Acabei de mandar agora, exatamente agora. Vá lá, mandei agora. Agorinha, mas exatamente agora. Se seu e-mail está tendo problema, vamos ter que mudar. Recebeu? Não, eu acabei de apagar um bocado de e-mail, não recebi nada. Vou mandar pela segunda vez. Na verdade, pela terceira vez. Uau! Pastor, sim. Meu e-mail é o QARR2306@hotmail.com. Tá, só um momentinho.
Tatiana.nt@hotmail.com, correto? Exato. Vai pela terceira vez. Vai pela terceira vez. Vamos lá. Agora QAR2306. chegou. Maravilha. Moabsai, QARR 2306. Gmail ou Hotmail? Hotmail. Hotmail. Tá indo agora. Dê 1 minuto e confira e me diga se recebeu. 1 minutinho e confira se recebeu. Vamos lá. Me informe, irmão Abissai, se recebeu. Não, não recebi. Não recebi. Que estranho, rapaz. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. QARR2306@hotmail.com. É o quarto envio que eu estou mandando. O quarto. Me deixe saber se o irmão recebeu. Vou checar de novo, peraí. Irmã Meire, boa noite, a paz do Senhor. Confira lá no seu e-mail se a senhora recebeu os slides, por favor, de evangelismo, Pai do Senhor, de evangelismo e missões. Eu acabei de mandar. Irmã Sueli, acabei de reenviar para a senhora. Depois me confira e me diga se a senhora Acabei de recebeu. receber, pastor. Maravilha, glória a Jesus. Eu já ia clamar para que ocorresse o milagre do recebimento, né? Mas amém. Sugiro que vocês também usem estes slides como fonte de pesquisa. Tem muita coisa ali que vocês poderão usar para ajudar vocês na composição do exercício, tá bom? Quem ainda eventualmente não recebeu, por favor, não demore, me deixe saber para eu, o mais rápido possível, fazer um novo reenvio. Página 6, elementos fundamentais da pregação. Deixa eu fazer aqui uma pergunta a vocês. O que vocês entendem por pregação? Uma definição simples, se possível, curta, e não se preocupe se você vai definir de maneira certa ou errada, porque estamos aqui juntos para aprender. Pregação. O que você entende, em curtas palavras, por pregação? Pregação. Dar sentido a um texto lido. Dar sentido a um texto lido. Perfeito. Alguém mais? Poderia dar uma definição curta, objetiva, sobre o que você entende por pregação? Só o irmão Wilson? Não acredito. Pregação seria abordar o caminho do céu, as palavras de Jesus, algo assim. Quer uma frase bem curtinha? Apresentar o plano da salvação. Apresentar. Se quiserem anotar, essa definição mais simples, mais curta, no sentido bíblico-teológico do que significa pregação. Apresentar o plano da salvação. Pelo menos é o que diz a palavra original grega kerygma. Kerygma, K-E-R-I-G-M-A. K-E-R-I-G-M-A. Paulo fala essa palavra pelo menos 76 vezes nas 13 epístolas de sua autoria, e a palavra kerygma quer dizer anunciação. Então, quando Paulo fala da pregação, ele está anunciando o plano da salvação. Aí você vai trazer para os dias de hoje. Nem tudo que se prega nos púlpitos de hoje em algumas igrejas é uma pregação bíblica. Esse é o problema.
não é a apresentação do plano da salvação. Muita gente está pregando várias coisas, misturando, e não está trazendo o plano da salvação. Uma igreja que não se preocupa em trazer o plano da salvação, ela está fora do parâmetro bíblico, ou seja, ela está fora do que é uma igreja bíblica. E você vai dizer, pastor, então tem dezenas ou até mesmo centenas de igrejas que estão bem longe dos princípios bíblicos do que é pregação. Concordo com você. E é preocupante. Por isso que estamos hoje vendo muito pouca salvação, muito poucas pessoas se entregando para Jesus, entende? Eu fico preocupado e triste quando eu vejo, exemplo, uma igreja, quando vai participar de um culto, não se preocupa a igreja em colocar o plano da salvação. Se fala sobre tudo e qualquer coisa. Pastor Juarez está nos visitando hoje, ao menos que ele tenha se enganado. Vamos ver aqui. Interessante. Ele é da turma do médico, ficou com saudade da gente. Deixa eu ver aqui. Pastor Juarez já ficou com saudade da gente. Deixa eu esperar. Está entrando agora. Que é isso? Ou ele se enganou, ou está com saudade. Você está com saudade, bem-vindo. Não tem nenhum problema. Sempre bem-vindo. Vamos lá. Ok. Entenderam, então, em poucas palavras, o que quer dizer pregação, apresentação do plano da salvação. É a apresentação do plano da salvação. E repito uma vez mais, nem todas as igrejas hoje estão seguindo o plano bíblico de apresentar uma pregação. Agora, você está vendo aí na apostila que a pregação tem dois elementos: novidade e necessidade. Novidade. O que você entende por novidade? Boas novas? Boas novas, boas notícias, né? O brasileiro gosta muito de usar essa palavra, novidade. Qual é a novidade? Né? Até no sentido pejorativo, pelo menos no Rio de Janeiro e na Bahia, qual é a fofoca? A palavra novidade ganha um sentido pejorativo, né? Qual é a novidade? Né? E aí é estranho, né? Porque novidade nunca deveria ser uma fofoca, mas como a irmã Vanessa ressaltou, deveria ser boas novas, e nesse caso, boas novas da salvação. No que tange às boas novas de salvação, essa novidade é: Cristo veio trazer o caminho de regresso, de restauração para Deus, para o Pai. Ora, se o plano da salvação é o centro de toda a pregação bíblica e traz uma novidade, ele também revela uma necessidade. E qual é a necessidade quando é apresentado o plano da salvação? Eu acabei de falar agora, vamos ver se você está prestando atenção para pescar o que eu estou colocando. Se a pregação ela tem esses dois elementos, novidade e necessidade, a novidade é as boas novas de salvação. E qual é a necessidade da pregação? Arrependimento? Arrependimento. Sem arrependimento, gente, não tem salvação. Concorda comigo? Não comigo, com a palavra de Deus. Sem arrependimento, não tem a salvação. Boa noite, pastor Juarez. Pai do Senhor. Ele está no manto. Eu estou acreditando que ele veio, está com saudades da gente e veio nos prestigiar. Deus abençoe, pastor Juarez. Só está no manto, está quietinho aí, deixa Deus lhe usar. Ok? Ok, então, como nós temos esses dois N's, necessidade, novidade e necessidade, vamos entender aqui o ponto C. Vantagens do evangelismo pessoal. Ainda estamos falando sobre evangelismo pessoal. Vence a todos os preconceitos. Há casos e ocasiões que somente o evangelismo pessoal alcança o pecador. Deixa eu perguntar a vocês.
Não precisa entrar em detalhes. Quantas pessoas vocês conhecem que determinadas dizem insistentemente: não coloco nunca mais o pé em uma igreja evangélica, por causa disso, 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 disso? Alguém já ouviu isso de alguém? Você conhece alguém? Não vamos entrar nos detalhes, mas hoje estamos vivendo um período de escândalos, de tropeços, um período onde o evangelho tem caído em descrédito, infelizmente. Ô, pastor, não precisa a gente conhecer ninguém. Quem é aqui? Levanta a mão. Quem é que não teve a vontade de falar assim? Não volto mais lá. Eu quero que todo mundo vai orar, né? Porque a gente é crente, porque senão a gente manda plantar batata. Os portugueses dizem vão às favas. As favas. Não vou explicar a vocês o que quer dizer ir às favas. Mas o português diz que se vão todos para as favas. Mas, em outras palavras, o evangelho entrou num período de alta descredibilidade. Triste dizer isso. Há 40, 50 anos, ser um servo de Deus era um respeito, era uma credibilidade, era uma coisa bonita, que dava gosto. Eu vivi muitos anos no Rio de Janeiro e entrei em muitas daquelas favelas que hoje são impossíveis de serem adentradas. Até mesmo na época que eu vivi no Rio de Janeiro, eu entrei, por exemplo, várias vezes no Morro do Alemão, na favela da Rocinha, e uma coisa que muito me chamava a atenção quando eu entrava nas favelas do Rio de Janeiro, eu entrava com uma Bíblia recostada no meu peito. E os bandidos, na época, diziam: o povo que leva a Bíblia da mão, vocês não tocam. Esse povo merece respeito. Que coisa linda, gente. Eles, lá no Rio de Janeiro, né, o povo evangélico era chamado de os Bíblias. Os Bíblias. Toque todo mundo, mas se você tocar nos Bíblias, você está morto. Para pensar, gente. O evangelho teve uma época no Brasil que até os bandidos, as pessoas mais perversas, aplaudiam por causa, sabe do quê? Testemunho. Foi-se o tempo que éramos admirados, com certeza, irmão, isso. Foi-se o tempo. Hoje, infelizmente, a admiração, não estou generalizando não, meus irmãos, infelizmente, não estou generalizando, é que os inocentes pagam pela grande maioria que está aí incorrendo com mau testemunho. E fica, consequentemente, complicado demais para você pregar o evangelho. E mais ainda, em convidar pessoas a virem à igreja. A estratégia que hoje, graças a Deus, apesar de tudo, que ainda está funcionando e graças a Deus muito bem, é o evangelismo pessoal. Ou seja, você visitar essas pessoas machucadas, magoadas, entristecidas, que não querem saber de igreja. E algumas não querem nem receber visitas, tem essa também. Você vai encontrar aquelas pessoas que não querem colocar o pé na igreja e muito menos querem receber a visita de um obreiro, de um pastor, de um diácono, de um evangelista. Não. Tem pessoas que estão realmente destruídas, que não querem ninguém na sua casa. Mas graças a Deus que ainda tem aquelas pessoas que resistem a entrar num templo, mas aceitam uma visita em casa. E bem-aventurado é o momento que aquela pessoa que abre a porta, recebe a visita, e aí Jesus, né, faz a obra e Pastor, é maravilhoso. Sim. seria mais ou menos esses tempos de agora, como no tempo de Juízes, que nem fala aqui em Juízes 17:6, naqueles dias não havia em Israel reis, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos? Estava me lembrando hoje de manhã desse texto. Exatissimamente, irmã Ana Lu. Estamos vivendo até um pouco pior do que o tempo dos juízes, porque o descrédito à pregação do evangelho chegou a níveis extremos. Posso dar um rápido exemplo? Vocês vão ficar assustados. E você pode fazer aqui agora. Quando terminar a aula, você vai lá no Google e pesquisa e você vai ver que eu não estou exagerando uma palavra. O Reino Unido da Grã-Bretanha, constituído por Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte, de 1989 para os dias de hoje, se tornou o país mais retrógrado, que mais deu passos enormes para trás quanto ao crescimento
do Evangelho. Se você fizer essa pesquisa, você vai descobrir que hoje o Reino Unido da Grã-Bretanha, desde 1989, perdeu mais de 2.800 igrejas evangélicas, as quais foram vendidas para serem construídas em seu lugar mesquitas muçulmanas. Ou seja, o islamismo cresceu 638% no Reino Unido da Grã-Bretanha desde 1989. 82% do Reino Unido é islâmico. É assustador. No centro de Londres, você se confunde se está numa cidade europeia ou numa cidade do Oriente Médio. Se você vai a Birmingham, a segunda cidade do Reino Unido da Grã-Bretanha, 3,5 milhões de habitantes, você escuta as sirenes que indicam o toque de oração comum dos islâmicos, orarem 5 vezes ao dia, abrem seu tapetinho e todo mundo de cara no chão. Não sei se vocês já viram isso em filmes de Hollywood, eu já vi isso pessoalmente, porque eu morei 5 anos no Reino Unido e quando eu deixei o Reino Unido em 89, eu presenciei isso. Assustador, tá? Em Birmingham, 5 vezes tocam as sirenes para todo islâmico ter a sua liberdade de puxar o seu tapetinho na rua, no trabalho, e o governo dá essa liberdade. Eles gastam 20 minutos nessas 5 vezes orando de rosto em terra sobre o seu tapete. E, gente, e o Reino Unido, a Inglaterra, foi o maior celeiro de missionários para o mundo. E hoje é o país mais retrocedido no Evangelho. Frio, frio. As igrejas não conseguem sobreviver, e as que estão sobrevivendo estão gemendo. O prefeito de Londres já é islâmico. O primeiro-ministro Boris Johnson, que está sofrendo uma terrível crise por causa de uma festa ilegal que foi dada na Downing Street, que é a casa do governo britânico, vai perder o cargo a qualquer momento. E fique acompanhando. O próximo primeiro-ministro vai ser um islâmico. O sucessor do presidente da França, atual Emmanuel Macron, já está com a sua popularidade descendo as pencas. Em outras palavras, o sucessor de Emmanuel Macron já está sendo ventilado que vai ser um islâmico. O parlamento alemão, constituído por mais de 400 deputados, 48% da bancada dos deputados do Bundestag, o parlamento alemão, já são islâmicos. O que está acontecendo, irmãos? O evangelho está morrendo na Europa. Deus, por misericórdia, necessita levantar homens e mulheres para trazer um reavivamento no continente europeu, que, repito, no passado foi o maior celeiro de envio de missionários para o mundo. E hoje é uma vergonha. Por quê? Porque vários fatores, né, entram em jogo. O problema do testemunho, o problema do descaso do ensino da palavra de Deus, o problema de se colocar líderes neófitos, sem chamado, sem preparação. Então, se criou uma espécie de roda viva que tem contribuído para a queda, né, do evangelho. Mas aí entra o evangelismo pessoal, que está entrando nessas brechas das falhas que os homens têm deixado. Veja só, há pessoas que jamais assistiram reuniões evangelísticas em templos, ou seja, onde for, devido a preconceitos, falsas concepções e ignorância, ordens recebidas, imposições religiosas, falsas informações, falsas ideias. Escute essa. E aí que o evangelismo pessoal presta seu serviço de modo ímpar, de modo único. Há inúmeras grandes por toda parte que começaram através do evangelismo pessoal. A origem foi uma alma ganha, cultos em sua casa, em seguida uma congregação formada. O pioneirismo missionário na América Latina e o estabelecimento da obra das sociedades bíblicas também foi assim, através do evangelismo pessoal. Quando estudarmos a matéria de missões, vocês vão descobrir que 78% das missões realizadas no mundo nasceram através do evangelismo pessoal. Manual do evangelismo pessoal. Ó, esse aqui é o manual. E pensa no manual pouco conhecido
e mal usado. Você vai entender agora. É a Bíblia evidente. Ela é a palavra de Deus. E dele temos a extraordinária promessa, porque assim será a palavra que sai da minha boca, e ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. Tiago 1, 21, Salmo 126, 5 e Romanos 1, 10 também fala sobre isto. Sabemos nós que a Bíblia é um manual de evangelismo pessoal, e é evidente que para termos o êxito nesta obra, duas coisas precisamos considerar por enquanto. Primeiro, na obra de ganhar almas, emprega-se a palavra de Deus. Não tem outra ferramenta mais eficaz que não seja a palavra de Deus. Mas aí nós temos um probleminha, e é um problema. Para empregar a palavra de Deus, página 7, é preciso empregá-la devidamente. Quem de vocês pode ler para mim, por favor, o texto da 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15? O que primeiro de vocês achar o texto, abra o áudio e lê em voz alta, por favor. Primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O primeiro de vocês que encontrar, pode ler o texto, por favor, em voz alta. 2 de Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura, obrigado, irmã Vanessa, procura apresentar-te, presta atenção aqui, vamos fazer algumas observações. Aprovado. Se o texto bíblico diz aprovado, qual é a razão? Não havia necessidade do texto bíblico dizer esse predicativo. Procura te apresentar-te a Deus aprovado. Primeira coisa que aprendemos aí. Deus está nos ensinando que nem todo obreiro se apresenta a Deus aprovado. Ele pode apresentar-se a Deus reprovado. O que quer dizer essa palavra reprovado no grego? Completamente sem chamado e despreparado. Aí entram muitos pastores que estão à frente de igrejas, de rebanhos de Cristo, fazendo-as sofrer, porque nunca foram aprovados, nunca foram chamados e tampouco se prepararam. O que diz o restante do versículo? Vou pedir a irmã Vanessa de novo repetir o versículo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como obreiro, obrigado de novo, irmã Vanessa. Como obreiro que não tenha que se envergonhar. Segunda coisa que aprendemos. Tem obreiros que se envergonham a si próprios e envergonham a obra e ao reino de Deus, por causa da sua falta de chamado e da sua falta de preparação. Semana passada eu tive um encontro bem chocante com um pastor brasileiro aqui em Orlando. Só está entre nós aqui, tá bom? Eu vou falar baixinho. Vou até me aproximar da tela. Muito simpático ele. Me conhecia só por causa do nosso canal do YouTube, me convidou. Pastor, gosto do seu canal do YouTube. Escatologia, pois não. Olha que ironia e olha que contradição. Ficamos 2 horas conversando. Aí eu falei da nossa escola teológica. Não é que quis vender o meu peixe, porque ele foi bem direto na pergunta: como é que eu aprendo escatologia na profundidade? Vem estudar conosco. Irmãos, parece que eu dei um choque elétrico no homem. Ele deu um murro na mesa. Jamais. Estudar teologia é coisa do capeta. Espera aí, irmão. Então o irmão está dizendo que eu tenho tratado com capeta? Isso que eu ia dizer agora para o irmão é uma pena. Um irmão tão bem preparado, tão instruído e envolvido com esse negócio de teologia. O que é isso, irmão? No meu tempo eu não precisava disso. Deus é que dá a revelação purinha do trono. Eu discordo do pastor. Porque a Bíblia nos ensina 2 coisas, que temos que crescer na graça e no conhecimento. Mas onde está escrito isso? Não tem isso na Bíblia. Eu abri a Bíblia para ele. Eu estava com uma Bíblia eletrônica. Está aqui. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Não é possível. Deixa eu olhar. Irmãos, eu fiquei impressionado. Ele ficou incrédulo. E é mesmo.
Não, isso aqui, o senhor está querendo dar uma interpretação isolada ao seu bel prazer para defender a teologia. Pastor, sai dessa. Seja um homem mais inteligente. Eu sou tão inteligente ao ensinar, vejo os seus vídeos, sai fora. Irmão, sou uma decepção. Me encheu de tristeza e de surpresa. Eu falei, não, esse homem deve ter algum problema na cabeça. Ele não consegue entender isso. 2 dias depois, me encontrei com outro pastor brasileiro, que também me conheceu pelo nosso canal do YouTube. Nós temos um pequeno canal do YouTube só de escatologia. Ele foi direto. Não me venha com essa de teologia. Calma, irmão, tranquilo, eu não lhe conheço. Não, mas eu estou sabendo que o irmão está à frente de uma escola e não tente me seduzir para estudar, porque estudar a Bíblia é a maior perda de tempo. Ok, tranquilo. Não se assuste em estar dizendo isso, irmãos, porque você vai encontrar, talvez bem pertinho de vocês, pastores que não valorizam o estudo da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é conveniente para eles ficarem no isolamento bíblico para isolar as outras pessoas também do conhecimento bíblico, porque fica mais fácil de... Estão entendendo? Fica muito mais fácil manter o povo na ignorância bíblica e teológica. São dias difíceis que nós estamos vivendo, por isso que a Bíblia diz, né, do obreiro que não tem de se envergonhar a si e envergonhar ao reino de Deus, e que maneja bem, olha o que diz o final desse versículo, a palavra da verdade. Eu não sei se você já viu, deixa eu ver se eu tenho aqui nas minhas mãos, se está aqui nas minhas mãos pertinho, só um momentinho. Se tiver aqui, já vou fazer uma demonstração para vocês. Não está aqui. Não está aqui, porque eu tinha aqui um canivete bem afiado que eu queria fazer uma demonstração para vocês. Não, infelizmente não está aqui. Bom, geralmente um canivete, por maior ou menor que seja, ele corta de um só lado. Concorda comigo? Um canivete, um facão, só corta de um lado. Vamos fingir que isso aqui seja um canivete e esse lado aqui é a lâmina. As espadas do mundo antigo também, elas tinham uma lâmina bem cortante, com exceção da espada romana. Preste atenção. A espada romana era única, que tinha 2 lâminas. Ela cortava dos 2 lados. Olha que interessante. É a única, a espada romana. Aí nós nos lembramos de Hebreus 4:12. Que a palavra de Deus é mais eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ou seja, de 2 lâminas. Simbolicamente, essas 2 lâminas, esses 2 gumes, fala que a Bíblia corta para o lado do pecador que não conhece a Cristo. Mas também a Bíblia corta para o lado do pecador que conhece a Cristo, o pecador arrependido. Corta para o nosso lado também. Muitas vezes pensamos que a Bíblia é só para aquela pessoa que não teve um encontro com Jesus. A Bíblia é também para nós. Então, ela é eficaz, ela corta dos 2 lados. E a espada romana era geralmente uma espada pesada, que obrigava com que o seu usuário segurasse com as 2 mãos. É o que Paulo diz, que maneja bem a palavra da verdade, porque Paulo estava tendo em mente a imagem da espada romana, que pesava de 2,5 kg até 4 quilos. Então, não tinha condições de você empunhar com uma só mão, não. Tinha que ser as 2 para dar velocidade, para dar destreza e para dar habilidade no movimento para contra-atacar o seu inimigo. Aí, trazendo para o ponto espiritual, hoje, lamentavelmente, o número de obreiros que não sabem pegar na Bíblia e manejá-la com graça da parte de Deus é um número assustadoramente enorme. E ficamos tristes que este número está crescendo muito nas fileiras de pastores e evangelistas, coisa que não deveria acontecer, mas está acontecendo. A expressão maneja, aqui voltando à apostila, maneja bem neste versículo significa, de fato, dissecar, dividir ou cortar corretamente, como, por exemplo,
no preparo das vítimas para os diversos sacrifícios. Refere-se principalmente à correta aplicação do texto e mensagem de toda a Bíblia. Deixa eu explicar a vocês uma coisa que é grave. Mais de 90% dos obreiros, eu não estou falando das pessoas comuns da igreja, a qual temos carinho, respeito e admiração, porque são pessoas que estão aí com uma sede de crescer na palavra. Mas estou me referindo aos obreiros. Mais de 90% dos obreiros, quando estão lendo um texto bíblico e estão pregando, preste atenção, eles desconhecem completamente 3 panos de fundo que devem ser considerados quando você lê um texto na Bíblia. Anote aí. Os 3 panos de fundo, ou 3 backgrounds, que eu preciso considerar quando eu leio qualquer que seja o texto bíblico. Primeiro pano de fundo histórico. Quando eu estou lendo um texto, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: quando ocorreu o fato que se refere a esse texto? Ou em que época este texto está se referindo, ou em que época esse texto foi escrito? Aí eu estou entrando no pano de fundo histórico. Segundo pano de fundo social. Em que sociedade, em que cultura se localizou a redação desse texto? Cultura romana, cultura grega, cultura egípcia, cultura babilônica? Qual cultura? Qual o pano social, pano de fundo social que envolveu a redação deste texto? Terceiro pano de fundo, geográfico. Quando eu leio um texto, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: em que lugar do mundo bíblico, já trazendo, né, para a memória e geografia bíblica, a matéria que recentemente terminamos, em que lugar do mundo bíblico aconteceu esse acontecimento? Itália, Grécia, Canaã, África, Egito? Quando ignoramos esses 3 panos de fundo, vou repetir, histórico, social e geográfico, irmãos, nós vamos cair no mesmo problema dos mormons, dos testemunhas de Jeová e dos adventistas. Qual o problema deles, basicamente? Eles interpretam qualquer texto da Bíblia de forma isolada, individualizada e a seu bel prazer. É horrível isso. E não se assuste. No meio do povo evangélico, 90% dos líderes cometem esse problema. Mas por que eles cometem esse problema? O irmão Elton vai fazer a abordagem dele, eu vou te explicar a você por que os líderes cometem esse problema. Só uma observação, é por isso que hoje a gente carrega, às vezes, na igreja, dependendo do que a gente está, a gente carrega um jugo insuportável de carregar, porque eles trazem um contexto daquela época para os dias de hoje, querendo que você vive aquilo, passando como regra prática bíblica, aí você não dá conta, né? Quando você aprende a conhecer esses 3 contextos ou panos de fundo, você vai descobrir assim, ó, assim, é como se fosse mágica. Opa, esse texto tem aplicação lá atrás só, para o Antigo Testamento e para a nação de Israel. Esse texto tem aplicação para as 2 épocas, Israel, Antigo e Novo Testamento, e para todo mundo. Esse texto só tem aplicação para o Novo Testamento, para a dispensação da graça. Irmãos, é fácil. Quando eu identifico esses 3 contextos, esses 3 panos de fundo, eu não vou ter dificuldade em identificar a aplicação do texto. Quando eu aprendo a aplicar, eu já estou fazendo o quê? Interpretando. Quando eu interpreto e sei aplicar, então eu já vou saber exatamente. Agora eu sei o que este texto
está me querendo dizer? Deixa eu só dar um exemplo, só. Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque isso é uma matéria que nós vamos estudar lá na frente, no médio em teologia, exegese bíblica. Isso aí é um negócio bem interessante. Ageu capítulo 2, versículo 9. Esse é um dos textos mais mal interpretados no Antigo Testamento. Ageu 2:9. Só vou dar esse exemplo, não quero entrar em maiores pormenores. E eu tenho certeza que você já leu esse texto. Eu me demito aqui agora, se nenhum de vocês não leu esse texto. Sério, coloca a minha carta na mesa agora. Me demito, gente. Não é possível que pelo menos um de vocês não tenha lido esse texto. Alguém já leu esse texto? Gente, eu vou me demitir. Ageu 2:9. Quem já leu esse texto pelo menos uma vez na vida? Obrigado, irmão Elton. Eu já me demiti agora. Já estava para pegar a carta para assinar e dar na mão do irmão Elton. O irmão Elton ia pegar o beré para levar. Aí vocês me ajudam, irmão Elton. Ageu 2:9. Misericórdia. Misericórdia de Temos que ter senso de humor no meio das dificuldades, mesmo, porque se a gente não levar com senso de humor, o negócio fica estranho. Ageu 2:9, me acompanha, por favor. Todo mundo lendo esse texto comigo, por gentileza? Faço questão. Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar daria paz, diz o Senhor dos Exércitos. Entenderam o texto? Ou não? Vamos lá. Quem entendeu o texto e me pode explicar em poucas palavras o que esse texto nos ensina? Você não precisa necessariamente sabê-lo. Estamos aqui para aprender juntos. Mas se você entendeu o que acabou de ler, tente explicar em poucas palavras. Me parece que aqui está falando da glória do céu. Tem certeza? Lê direitinho, lê direitinho. Uma Vanessa já começou lá, já recebeu o mistério. Aqui era para o templo, para o povo de Israel, é só específico para aquela época. Mas os pastores hoje em dia pregam, profetizando que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Uma Vanessa bateu na trave, é que chegou mais próximo. Mas, assim, chegou próximo demais, parabéns. O Elton deu uma pequena desviadinha. Alguém quer arriscar? A glória será o que? Quando tiver a outra construção do templo? Está chegando lá, irmã Nalu. Irmã Nalu está estudando, irmã Nalu está lendo, irmã Nalu está comendo Bíblia. Gente, tem que ver que essa serva de Deus aí tem mais Bíblia do que eu. Meu Deus! Está ganhando na coleção de Bíblia, né? Mas ela não está só colecionando, não. Ela está se enchendo. Alguém mais? Não? Mas você quer saber profeticamente ou historicamente? Baseado na lei dos 3 contextos. Porque todo texto, eu vou repetir, todo texto, todo, sem exceção, tem que ser avaliado pelo pano de fundo histórico, social e geográfico. Todo texto, todo, sem exceção nenhuma. Todo. Quando eu não faço essa avaliação, eu vou correr o risco de dar uma interpretação minha, própria, pessoal. E aí dá o problema. E que problema? Alguém quer arriscar? Não? Então agora você vai pegar canetinha, papelzinho e vai anotar. Para você levar em consideração esses 3 panos de fundo do contexto, você também tem que levar em consideração a lei do contexto remoto e do contexto imediato. Ih, pastor, agora embolou. Não embolou não, presta atenção. Todo texto em si, além de ser avaliado com esses 3 panos de fundo, você tem que ter um sustentáculo. E esse sustentáculo chama-se contexto imediato e contexto remoto. Vamos pelo imediato. O que é o contexto imediato? Os versículos que estão antes e depois do texto lido. E o contexto remoto são todos os versículos da Bíblia
que falam do mesmo assunto. Mas eu primeiro tenho que interpretar o texto, para que eu possa, então, levar em consideração a localização do contexto remoto. O imediato eu já descubro. Olha o que diz Ageu 2:3. Desculpa, o contexto remoto, E imediato. O primeiro a ser detectado, assim, ó, é o imediato, porque ele vai estar perto do texto. O remoto já é um pouquinho mais complexo, porque ele já está em outras partes da Bíblia que falam do mesmo assunto. Vamos ao versículo 3 de Ageu, capítulo 2. Quem há entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? É a pergunta que o profeta faz. E como o vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada àquela? O profeta aqui faz 3 perguntas, né? 3 perguntas. Quem entre vós, que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Primeira pergunta. Depois, e como a vedes agora? Segunda pergunta. E a terceira pergunta, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Então, aqui já estamos tendo uma pista enorme. Está falando de uma primeira casa. Mas quando você lê o capítulo 2 de Ageu, aí que eu quero chegar, você vai descobrir que a palavra casa aqui tem o significado de templo. Se você não lê o capítulo 2, esquece, você não vai chegar a essa conclusão. Mas quando você lê, você descobre. Então aí a palavra casa, no capítulo 2 do profeta Ageu, significa templo. Está anotando? Isso aqui é importantíssimo, para você dar a correta interpretação. Ok, se a palavra casa, no capítulo 2 do profeta Ageu, está se referindo a templo, está se falando de quê? Da primeira casa. Está me acompanhando, gente? Quem está me acompanhando? Não fica distraído, não. Isso aqui é importante demais. Primeiro templo. Primeira glória. E se esse templo está se referindo a Israel, e é Israel, qual foi o templo de Israel, o primeiro a ser visitado pela glória de Deus? Alguém se lembra? Salomão construiu. Quando Salomão terminou de consagrar o templo. 2 de Crônicas, capítulo 7, versos 1, 2, 3. Anote aí. Imediatamente após a consagração do templo que Salomão oferecera ao Senhor, baixou a glória de Deus. Aí eu vou entrar agora numa abordagem um pouquinho polêmica, mas você chega à sua conclusão. Nos dias de hoje, os pregadores têm aquele hábito, né, para criar uma atmosfera de sensacionalismo. A glória de Deus está neste lugar. Alguém já viu isso? Biblicamente, isso não é correto. Pastor, o senhor está me deixando assustado. Vou repetir. Biblicamente, isso não é correto. Irmãos, é só você ler 2 de Crônicas. Tem que ler. Se você não ler, você não vai chegar a essa conclusão. Não estou querendo descer na sua garganta o que eu penso. Eu quero lhe ajudar a enxergar o que você não está lendo. Tem que ler. Está lá, 2 de Crônicas, capítulo 7, versos 1, 2 e 3. Quando a glória de Deus desceu sobre o templo de Jerusalém, depois da consagração de Salomão, nenhum dos sacerdotes puderam ficar dentro do templo. Por quê? Porque a glória de Deus enchia a casa. Está lá, é só ler. É só ler. Enchia. Aonde a glória de Deus enche, ninguém consegue ficar. Senão morre. Morre fulminado. Segunda característica, aonde está a glória de Deus, ninguém fica de pé, todo mundo de rosto em terra. E o texto é chamativo, diz que os sacerdotes saíram correndo, bum, e colocaram o rosto em terra onde? No pavimento. Quando você estuda a divisão do templo, você vai descobrir que o pavimento estava entre 20 a 30 metros fora do santuário. Então eles tiveram que correr, pernas para ti que te quero, vamos morrer. A glória está descendo, sai fora, corre! É como fosse um gigantesco lança-chamas. Tinham que correr pela vida deles.
E outra coisa, a glória foi tão tremenda que ninguém conseguia ficar de pé. Nem no santuário e muito menos no pavimento. É todo mundo de rosto em terra. Porque a glória, diz o livro do profeta Ezequiel, a glória de Deus tem peso. Aí você vai pregar isso numa igreja, vão rir de você. Que isso, pastor? Que isso, minha irmã? Que isso, meu irmão? Você está doido? A glória de Deus está aqui. Não, não é a glória. É a presença. São duas coisas diferentes. Glória e presença. A glória é o próprio Deus na sua essência. E qual é a essência de Deus? Se alguém me perguntar, biblicamente falando, fogo. Fogo consumidor. Está lá no livro de Hebreus. Nosso Deus é como fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Agora, a presença é só uma manifestação leve, pequenina da sua essência. Nós temos que ter muito cuidado quando lemos na Bíblia para fazer certas afirmações que não procedem. Irmãos, a glória de Deus está nesse lugar. Está todo mundo morto. Está todo mundo morto. Igualzinho aquela, né? Dá-me a porção dobrada do teu espírito. Aonde está escrito isso na Bíblia? Deixa de ser. Acorda, não fica pedindo a porção dobrada do espírito que você vai morrer. É o que mais pede na igreja. Não, é porque se pouco lê, se mal interpreta. Está lá em 2 de Reis, capítulo 2, o profeta Eliseu. Peço-te a porção dobrada do teu espírito. Espírito, letra minúscula. E o pronome demonstrativo teu, não é de Deus, não. Teu profeta. E quando você estuda o pano de fundo social, você vai descobrir que a expressão porção dobrada se refere aos atributos ministeriais em dobro. Olha aí o problema. Quando a gente interpreta ao pé da letra o texto. Não podemos, é impossível, não temos como fazer isso. Então, anote aí, porção dobrada são os atributos do ministério multiplicados por 2. Mas em que sentido? Eliseu pediu a porção dobrada do ministério de Elias, porque Elias realizou 7 milagres. Está anotando? E Eliseu ganhou 14. Olha a porção dobrada aí. Agora, vou repetir. Elias realizou 7 milagres no seu ministério. Enquanto Elias viveu, a Bíblia nos relata que Elias realizou 7 milagres. Eliseu ganhou a resposta do seu pedido. Quando antes dele ser arrebatado, ele foi arrebatado, viu o profeta Elias subir, caiu o manto, e com o manto, Eliseu pega e realiza o primeiro milagre, abriu o Jordão. Aí foram, depois deste milagre, mais 13. A porção dobrada foi dada a Eliseu. 14 milagres. Está anotando? Vamos voltar a Geo 2:9. Eu não estou me afastando, eu não estou me afastando do assunto. Não estou me afastando do assunto. Só estou tomando esse tempinho para você entender que o problema do evangelismo, sério, entra a questão de manejar bem a palavra. Pastor, mas a questão deles quando fala da glória de Deus, quando muitos deles falam, não defendendo, mas eles não sabem o peso da palavra. Exato. Eles comparam a presença de Deus com a glória. Com a glória, Um dia na igreja, exatamente. Um dia na igreja, sentindo um pouco da presença a mais de Deus, eu não suportei, tive que ajoelhar. Imagina a Agora, glória. Imagina a glória de Deus. Imagina, irmão Elton não estaria aqui falando conosco se a glória de Deus chegasse na vida do irmão Elton, e nem quero que ela chegue. Eu quero distância da glória. A presença, eu estou agarradinho com a presença de Deus. Agora, a glória, a gente só vai ter essa oportunidade depois do corpo glorificado. Aí é outro assunto. Com o nosso corpo glorificado, perfeito, imortal, que vem a glória. E nós vamos ter esse corpo para ter acesso diretamente à glória de Deus. Ok, estão anotados então? Casa, templo. Primeira casa, o templo de Salomão, foi o que foi visitado pela glória de Deus. Vamos lá. Segundo templo de Israel. Alguém se lembra qual foi?
Se você não se lembra, eu já adianto. Foi o templo de Zorobabel e Herodes. Zorobabel, em 516 a.C., levanta o segundo templo, porque o primeiro foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. O templo de Salomão foi destruído pelos babilônios em 586 a.C., quando Jerusalém é atacada pelos babilônios e destruída e queimada a fogo, e o templo é destruído também consequentemente. Em 516, 70 anos depois, o templo é restaurado, inaugurado pelo sacerdote Zorobabel. Em 25, 28 a.C., Herodes o Grande faz uma tremenda remodelação, por isso que chama-se o segundo templo Zorobabel Herodes. Mas nem no templo de Zorobabel, nem no templo de Herodes, a glória de Deus estava no templo. Ao contrário, quando chegou o templo de Herodes, estava a águia romana profanando, não é, o templo de Israel. O terceiro templo vai ser levantado agora, imediatamente após o arrebatamento da igreja, no Monte Moriá, ou no Monte do Templo, ali em Jerusalém, onde está ao lado da Mesquita de Omar, ou o Domo da Rocha, vai ser levantado o terceiro templo, que é o templo que o anticristo vai profanar 3 anos e meio depois da inauguração deste templo. E o último templo, que diz aqui, e a glória desta última casa, e a glória deste último templo será maior do que a primeira. Então haverá um quarto templo. E qual será esse quarto templo? Anote aí, o templo do milênio. Está lá em Zacarias, capítulo 14. Se você pega capítulo 14 do livro do profeta Zacarias, você vai descobrir que no templo do milênio, Jesus vai governar o planeta Terra e ele vai ser aclamado e entronizado rei. Uau! E a glória do Senhor voltará ao templo de Israel. É o que diz Ageu 2:9. Então, como interpretamos Ageu 2:9? A glória desta última casa, ou seja, a glória do templo do milênio, será maior do que do templo de Salomão. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos entenderam? Quantos entenderam? Quantos entenderam? Vocês veem como é importante fazermos a correta interpretação do texto? Mas para fazer a interpretação do texto, nós temos que ir para um caminho. Esse caminho é longo. Esse caminho é difícil. Esse caminho exige oração, leitura, pesquisa e levar em consideração a avaliação nesses 3 panos de fundo. Quais são eles? Quais são eles? Esqueci. Deu um branco aqui. Quais são os 3 panos de fundo? Histórico, social e geográfico. Histórico, social e geográfico. Quando eu identifico esses 3 panos de fundo, eu tenho que trabalhar agora com os contextos. Remoto, que está ali na proximidade, e o imediato, que está em vários textos dentro da Escritura Sagrada. E então esse é o grande problema hoje, porque não está se manejando bem a palavra da verdade, porque a maioria dos obreiros não estão sabendo pregar corretamente a palavra de Deus. É fato, olha lá, na apostila, reconhecido que é muito mais fácil falar a palavra a uma multidão do que uma só pessoa. Quem fala no auditório não é interrompido para perguntas, apartes, argumentação, etc. Já quem fala a uma só pessoa poderá vir enfrentar tudo isto. Há pecadores que aceitam a mensagem da salvação sem objeções e argumentações, mas outros apresentam escusas tais que, se o crente não conhecer devidamente as Escrituras, ficará em situação vexatória, de vergonha. É o que eu mais vejo, gente. Quando os mormons encaram um crente, colocam o crente lá no bolso. Quando um testemunho de Jeová bem preparado encara um crente, coloca no bolso. Quando um adventista do 7º dia encara um crente, coloca no bolso. Ei, você já teve um encontro com um desses 3? O que você acha dos 3? Qual é o mais complicado de você lidar? Testemunho de Jeová, mormon ou adventista? Vamos lá. Eu tive com testemunho de Jeová. O povinho teimoso. Mas eu nem tinha conhecimento, eu nem tinha tanto conhecimento, eu era adolescente, mas a argumentação deles é fraca demais. Muito fraca. Agora, dos 3, o que deixa você,
bem apertado são os mormons. Os mormons, você sua a camiseta para tentar convencer um mormon do contrário. Eles são muito bem preparados. Olha, gente, alguém já argumentou, alguém já teve um cara a cara com o mormon? O irmão Wilson já teve. O irmão Wilson suou. Não suou um pouquinho? Não transpirou um pouquinho? Seu olho está fechado, irmão Wilson. Foi através de text message. Ele calou a boca. Ah, text message. Porque ele ficou também fechado. Mas eu garanto que fosse pessoalmente, o irmão talvez ia suar um pouquinho. Talvez sim, talvez não. Mas provavelmente sim. Eu sou, irmão. Gente, eu não consigo ficar menos de meia hora agarrado com o mormon. É um negócio meio sério. Ali, ó. É o tomar lá da cá, parece jogo de ping-pong. Pac, 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 pac. Ele iniciou a conversa. Ele iniciou a conversa perguntando se eu não tinha desejo de conhecer um profeta moderno. Aí está, aí está. Essa é a argumentação deles, que é Joseph Smith. Sim, irmã Vanessa. O líder dos mormons aqui da América está preso, né? Sim, sim. Eu estava lendo ontem no New York Times, fique de boca aberta. E fique de boca mais aberta ainda. As notícias não estão falando isso. Mas se sabe que o presidente Biden está por detrás intercedendo para o homem ser liberto. E eles têm várias mulheres. E várias acusações de estelionato repousam sobre este líder. Estelionato. E se o presidente Biden está por detrás querendo libertar o homem, o negócio vai estar bem mais complicado. Só Jesus na causa. Vamos lá, vamos lá. É verdade que o Espírito Santo guia e inspira na obra de ganhar almas, mas no tocante às Escrituras, ele só pode lembrar daquilo que conhecemos antes. É a coisa mais doida. Senhor, me faz lembrar da tua palavra. Camarada não lê, não estuda a Bíblia. Como é que você está exigindo que o Espírito Santo te lembre daquilo que você nunca leu, nunca estudou? É igual o aluno, com todo respeito, não se trata de nenhum de vocês. Nós temos uns 3 alunos que eles dão uma despertos, né? ou de brincalhões. No dia da prova, eles ficam lá quase que chorando para não fazer a prova. Aí eu pergunto, vem cá, você estudou? Pastor, a Constituição está me absorvendo 16 horas de trabalho, não tive tempo de pegar no livro, na apostila, no caderno, mas eu sei que Deus me vai fazer lembrar. Mas como é que vai te fazer lembrar daquilo que você não estudou? Não, mas ele é fiel, ele é fiel. Aí chega no dia da prova, ele tira 14. Não, pastor, está errado. Faz uma revisão. Não pode ser, tem que ser pelo menos 80, irmão. 14. Que repetir a prova, eu lhe dou em 30 dias. Vou estudar, eu vou estudar. Eu já sabia, ele não vai estudar. Não estou falando aqui para envergonhar ninguém, não. Na segunda vez, 30 dias depois, ele fez a prova. Ele tira quanto? 15. O que aconteceu, meu irmão? Clamei a Deus e Deus não me fez lembrar. Mas o irmão estudou? Eu peguei uma semana pesada, outra semana pesada. E aí foi, exatamente. E não tive tempo de estudar. Não posso lhe dar uma segunda chance. Foi reprovado. E nós estamos exigindo com que Deus cumpra a sua palavra em cima das condições que não cumprimos. É igual aquilo que você já ouviu falar, né? Quem tem promessa não morre. Aonde está escrito isso? Se você vai lá em Hebreus capítulo 11, verso 35, é clarinho. Quem tem promessa morre. Sim, senhor. O problema é que a gente fica um pouco envolvido com os artifícios do populismo. Ao invés de nós conferirmos na Bíblia, nós aplaudimos os cantores gospel, dizendo que eles estão cantando a verdadeira mensagem do Evangelho, mas não é isso assim. Nós temos que ser bereianos. Não é porque estamos na academia, bereia, mas nós temos que investigar, não é duvidar, é conferir se o que está sendo pregado bate, se encaixa com as Escrituras sagradas. Como poderia o Espírito Santo lembrar-me daquilo que não sei, que não ouvi, que não li, que não aprendi? Muitos, a essa altura, afirmam-se em Mateus 10, 19 e 20, para declarar que na hora precisa o Espírito Santo dará tudo. Ele vai dar se você tem uma base dentro de você. Mas é bastante ver o contexto da referida passagem.
para ver a que ocasião Jesus está se referindo. Nós estamos lendo 1 de Pedro 3,15, Provérbios 9,9, 1 de Timóteo 4,13, 2 de Timóteo 4,13 nos ensina isso. A Bíblia, não se esqueça, é a espada do Senhor, mas também de Gideão, de acordo com Juízes 7,20. Isto é, ela é a arma que o Espírito Santo usa, mas o elemento que a conduz é o crente. Portanto, é imperioso que o crente aprenda a manejar bem o livro de Deus. Há crentes que até evitam falar de Jesus, sabendo do seu pouco ou nenhum conhecimento das Escrituras. Com todo respeito, tem pastor que dá vontade de dizer, meu amigo, sai frente da igreja e vai para o kindergarten da escola dominical, porque são uma negação para falarem o básico do evangelho diante das congregações que estão pastoreando. No evangelismo, pessoal, a doutrina principal é a salvação da alma. É preciso que o crente conheça sem os textos para apresentá-lo, à medida que a necessidade for exigindo. Não é um texto qualquer que vamos citar, mas aquele apropriado para o momento, pois a Bíblia tem uma passagem adequada para cada caso, cada coração e cada circunstância. Não é abrir a Bíblia em qualquer lugar, né? Tem gente que pega a Bíblia. Meus irmãos, com todo respeito, a paz do Senhor. Deus aqui vai me dar uma palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá aqui, e não tem nada a ver. É como fazendo o jogo da velha ou jogo de azar. A Bíblia não é livro de adivinhação. Lembra-se, não sei se vocês chegaram a pegar o irmão Wilson, eu creio que conheceu, a chamada caixinha de promessas. Pequenininha, bonitinha, às vezes umas de couro, cheio de versículo bíblico. Eu tinha 13 anos de idade quando eu ganhei a primeira caixinha de promessa. E é interessante, né? Começava um culto doméstico, vamos lá, tiravam 3 versículos. Eu ficava encucado. Tinha 13 anos. Nos meus 16, eu estava um pouquinho mais esperto. E antes de começar um culto doméstico, sabe o que eu fiz? Não tinha ninguém. Era na casa de uma irmã muito serva de Deus, muito consagrada. Eu desmontei toda a caixinha de promessas. Sabe o que me chamou a atenção? Não tinha nenhum versículo de condenação, nenhum versículo de exortação, nenhum versículo de repreensão. É tudo versículo de vitória. É só vitória, é só bênção, é só vitória, é só bênção. Eu disse, isso aqui é, como diz no Rio de Janeiro, isso aqui é maracutaia. Isso aqui tem jacutinga. Isso aqui é armas. Irmãos, pensa num menino de 16 anos. Como eu fiquei decepcionado com caixinha de promessa. Quando eu trabalhei na CPAD, eu sugeri, pastor, aos pastores da CPAD, vamos fazer uma caixinha de promessa para valer? Ok. O irmão, então, pode fazer a seleção dos versículos? Amém. Eles me deram 8 dias. Aí eu fiz a seleção de 1.330 versículos. Olharam para a minha cara, não, o povo não vai comprar. Por quê? Porque aqui tem exortação e bênção, aqui tem repreensão. Então, vocês não querem a caixinha de promessa, vocês querem a caixinha da prosperidade. Se a caixinha da prosperidade, vocês vão ter. E não sei se vocês sabem que a CPAD tentou, em 1992, lançar literalmente a caixinha da prosperidade, mas não funcionou. Não, foi dinheiro perdido. Eles venderam 1.600 exemplares, que na época alcançou Rio, Bahia, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Mas a rejeição foi geral. Em outras palavras, irmãos, a palavra de Deus, ela não pode ser jogada como fosse uma roleta de cassino, a própria sorte. Deus fala pela sua palavra? Fala. Mas nós temos que ter sabedoria e discernimento espiritual para saber usá-la na hora certa, no momento certo e com a circunstância e pessoa certa, né? O que é preciso é conhecer a Bíblia. É depender do Espírito Santo. Assim sendo, Deus abre a porta, guia e dá a mensagem adequada e ungida pelo seu Espírito. Preste atenção aqui. É oportuno lembrar que aqui o Espírito Santo e a palavra de Deus jamais se contradizem. Não sei se você chegou a ler uma postagem que nós fizemos ontem, não sei. Uma coisa é você ter experiência com a palavra. Outra coisa é você ter uma experiência com o Espírito. E outra coisa é você ter a experiência com a palavra e com o Espírito. São 3 experiências diferentes. Muito crente só tem experiência com a palavra.
Por outro lado, muito cristão só tem experiência com o Espírito. Mas o adequado é ter a experiência com os dois, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Temos que ter cuidado para não sermos excessivamente espirituais e nem excessivamente legalistas. É só letra, 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 ou é só unção, unção, unção. Crescer nos dois lados, graça e no conhecimento. É experiência na palavra e experiência no Espírito, porque a experiência que temos com o Espírito Santo tem que ser confirmada pela experiência da palavra, e a experiência da palavra tem que ser confirmada pela experiência do Espírito. Eu estava ministrando há vários anos atrás numa escola teológica presencial no Rio de Janeiro, uma classe de uns 68, 70 alunos. Nós estávamos falando sobre o poder das Escrituras. Uma sala bonita, um clima muito bom, solene. De repente, uma irmãzinha começou a chorar. Eu percebi. Esse choro é uma angústia da alma ou é o Espírito Santo se movendo? Aí eu parei por uns segundos. Aí Deus me deu discernimento. Ei, papai do céu, a aula vai acabar agora. Já era. Já era. Não deu 5 minutos. Não era mais uma irmãzinha chorando. Já eram 24 pessoas que estavam chorando. Não deu 5 minutos. Já eram 50. Em 10 minutos, toda a classe estava num pranto convulsivo. Eu baixei a cabeça. O que vai acontecer aqui? Quando eu pensei, o que vai acontecer aqui? 17 alunos, pum, receberam o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, que experiência linda. Quando isso acontece, 6 alunos se levantaram e foram embora murmurando, porque eram presbiterianos, batistas e metodistas. Não aceitaram, gritaram, isso aqui é uma palhaçada. Eu vim aqui para assistir uma aula séria e acabou num culto de palhaços. Eu olhei para aqueles 6 alunos e disse, Senhor, tu vais pegar eles lá na frente. Não sei como. E até levantaram a mão fazendo um gesto obsceno contra a minha pessoa. 11 anos depois, reencontrei com aqueles 6 varões, batizados com o Espírito Santo. E cada um deles pastores de uma igreja pentecostal mais labareda que a outra. Eu só tive que rir. Olha só, a tua rejeição te custou caro. É, pastor, eu era o mais durão. E Jesus me pegou de madrugada tomando banho no chuveiro. Um calorzão lá na minha cidade, Mantena, Minas Gerais. Um calor. Daqui a pouco eu ouço um zumbido no meu ouvido e alguém falando, recebe. E quando eu vi aquele recebe, eu já estava falando em língua. Para você ver, Batistão Roxo foi batizado com o Espírito. Gente, quem nunca teve essa experiência não vai entender jamais isso. Quem de vocês já recebeu essa maravilhosa experiência do Espírito Santo? Aleluia. Estou me segurando aqui, meu irmão. Estou segurando aqui a rédea para o negócio não partir para o outro lado. Porque Jesus é lindo. Quando ele quer fazer, quem somos nós, né? Para dizer, calma, calma. É claro, quando a gente vem para uma aula, a gente vem com uma meta, com um propósito, um foco. Mas, gente, quem manda aqui? Eu? Você? Eu tenho a responsabilidade de conduzir com ordem e com decência. Mas quem tem que levar essa aula do princípio ao fim é o Espírito Santo. Ele é o dono, ele é o proprietário, ele é o Senhor, então ele faz como ele bem entende, né? Infelizmente, na cabeça de algumas pessoas há uma mentalidade um pouco radical, não é? Não é aula. Eu entendo, aula é aula, mas não impede que a soberania do Espírito trabalhe, opere. Nenhum de nós conseguiremos colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha, ok? Então, fique sempre consciente disso, porque a qualquer momento vem o vento aí e você não vai aguentar. Aí você tem que respeitar a ação do vento. Jesus mesmo disse, o vento é aquele negócio, você não sabe de onde vem e para onde vai. Alguém já tentou amarrar o vento com corda? Vamos lá. Igual a Dilma, né? Vamos estocar o vento. Você não consegue amarrar o vento com corda. Você pode laçar uma vaca pelo pescoço, uma ovelha pelo pescoço,
mas alguém consegue laçar o vento? Assim o Espírito Santo, ele faz como ele quer. E a minha oração é que esteja você preparado para quando o Espírito Santo vier te dar aquela experiência gostosa, que vale a pena, que você descobre, não, isso aqui não é manipulação de nenhum professor, de nenhum pastor, de nenhuma pessoa. É obra do próprio Deus. É oportuno lembrar, olha só que interessante, que aqui o Espírito Santo e a palavra de Deus, como eu já falei, jamais se contradizem. Quem se julga espiritual deve conhecer e amar a Bíblia, e quem seguir a Bíblia deve andar segundo o Espírito. A razão por que muitos crentes chamados espirituais são cheios de meninices, escandalosas e extremistas é porque não estudam a palavra. Conduz ao fanatismo. Conhecer a palavra e não ter o Espírito conduz ao fanatismo. Se você deseja que o Espírito Santo lhe use, inclusive na obra de ganhar almas, procure ter o instrumento que ela emprega, a palavra de Deus. Aqui eu fiz um highlight, se você está vendo, né? O maior incentivo à santidade não é preconceitos, mas sim exemplos, especialmente o exemplo daquele com o qual nos associamos intimamente. Eu quero concluir essa aula abordando 3 pontos importantes. Número 1, de tudo que você, minha irmã e meu irmão, tiver de caro e precioso, o mais caro e precioso chama-se testemunho. Porque o testemunho é o único legado que nós vamos deixar nesta vida e levá-la para a eternidade. O testemunho é o único legado que vai deixar a marca de um exemplo. Se um dia você partir antes de mim, que você seja lembrado pelo seu testemunho e pelo seu exemplo. Esses dias, meu filho, menino de 25 anos, perguntou: pai, se o senhor partir para a eternidade hoje, como é que o senhor gostaria de ser lembrado? Comecei a rir, meu filho é muito palhaço. Como é que eu gostaria de ser lembrado? Pelo meu testemunho. Não porque eu fui um professor, um educador, mas pelo meu testemunho e pelo esforço que eu tentei. Embora não consegui ser um bom pai de família, um bom amigo, um bom marido, um bom esposo para minha mulher. E isso eu gostaria. E se forem fazer homenagens no dia do meu funeral, a única homenagem que eu aceitaria para a glória de Deus é o testemunho. Você acredite se quiser, eu já tenho o que vai ser escrito na minha lápide, se eu partir antes de vocês. Aqui jaz alguém que lutou mais de 50 anos pelo bem mais caro que existe na face da terra, chamado testemunho. É o que vai ser escrito na minha sepultura, se eu partir antes de vocês. Mas a minha esperança é que a gente vai subir junto no dia do arrebatamento. Mas se eventualmente eu partir, você vai lá, ver lá na minha sepultura essa frase, né? De tudo na minha vida que eu batalho, pesado, não é ter nome, não é ter fama, não é ter aplauso ou reconhecimento. É deixar essa vida um legado de testemunho para o meu filho, primeiramente, para minha esposa, e para os alunos com os quais Deus me presenteou ao longo da minha vida. Segunda coisa que eu quero deixar claro para vocês: não se pode evangelizar se não temos paixão pelas almas. A minha oração é que o Espírito Santo reacenda a chama do seu primeiro amor e de paixão pelas almas. Não adianta a gente estar aqui falando de evangelismo se o Espírito Santo não te dá uma experiência de apaixonar-se pelas almas. Não adianta a gente falar de estratégias de evangelização se o Espírito Santo não te dá uma experiência com a palavra que leva a queimar no seu peito para falar desta palavra aos perdidos. Então, a minha oração é que o Espírito Santo te dê uma experiência como nunca você teve, uma experiência de amar desesperadamente as almas. E a terceira coisa que eu quero deixar com vocês, que vai ser a temática da próxima aula: como devemos estudar a Bíblia. Muita gente aí estudando a Bíblia de forma errada. É o que nós vamos falar na próxima aula. E aqui nós estamos, se você já quiser ler para adiantar, vai ser muito bom essa lição, vai ser bem interessante. Aqui estão algumas maneiras. Letra A, leia a Bíblia conhecendo o seu autor. Letra B, faça uma leitura diária, seguida e total. Letra C,
Leia a Bíblia com a melhor atitude para com ela. Letra D, leia a Bíblia com meditação e oração. Letra E, aplica a leitura da Bíblia primeiro a ti mesmo. Letra F, leia a Bíblia toda. Que pastor, só consegui ler 5 livros. Se esforce, faça um plano de estudo. Alguém conhece aqueles planos de leitura de 3, 6, 9 e 12 meses? Alguém conhece? Vocês gostariam que eu postasse pelo menos 2 planos de leitura bíblica? Quem gostaria? Alguém gostaria? Eu vou postar no grupo até, no máximo, quinta-feira. Um plano de leitura de 3, de 9 e de 12 meses. Tá? Tem alguns que conseguem ler bonito em 3 meses, né? Mas é muito acelerado. Então, eu recomendo um plano de 9 e de 12 meses. Dá muito melhor proveito. Tá? Você pode ler a Bíblia com tranquilidade em 9 meses, ou mais tranquilo ainda, em 12 meses. Tente se encaixar em um desses 2, ou de 9 ou de 12. Mas se você quiser um de 3 ou de 6, eu posso te dar também em privado. Tem um de 1 mês, que é uma coisa de doido. Você lê os 66 livros em 30 dias. Dá uma média de 2 livros inteiros da Bíblia por dia. Mas aí fica uma coisa muito sobrecarregada e você não vai reter muita coisa na mente. Então, eu não sugiro o plano de 1 mês. Sim. Se o senhor não colocar o de 6 meses, o senhor manda para mim, privado, um plano de 6 meses? O de 6. Uhum. Ainda vai ficar um pouquinho pesado, mas eu posso colocar sem nenhum problema, né? Mas os melhores, bem aproveitáveis, são os de 9 e de 12 meses. Sim. É só um contra. A palavra de Deus, ela tem que ser entendida, não basta ser só lida, não é só um livro. Não tem que ter um estudo, uma coisa sua e o Espírito Santo, que é uma coisa mais pessoal. Recomenda-se que se faça pelo menos 2 leituras. 2 leituras da Bíblia por ano. No momento que eu e você conseguimos fazer 2 leituras, eu tenho base para fazer um estudo. Esse é o problema. Não se sabe estudar a Bíblia porque nenhuma vez fazemos uma leitura por ano da Bíblia, mas se conseguimos fazer 2 leituras por ano, teremos base para fazer um bom estudo bíblico. Aí vamos entender e aplicar a Bíblia. Mas se eu não tenho uma leitura básica em 1 ano, esquece. Vamos perder tempo com toda e qualquer estratégia para estudarmos a Bíblia. Para terminar, na página 9, eu quero sugerir que você leia ali, ó, dicas práticas e úteis no estudo bíblico. Muito interessante. Nós vamos falar sobre como você usar texto e referência e concordância bíblica. Alguém aqui já usou concordância bíblica? Alguém aqui? Poucos de vocês. Papai do céu! Irmã Ana Lu vai se divertir na próxima aula. Ela sabe o que eu estou falando. Tá? Na próxima aula, nós vamos dar aqui exemplos de como você usar concordância bíblica. Eu vou postar algumas em PDF de graça no grupo. Você vai amar. Depois que você aprender a usar concordância bíblica, com muito respeito eu falo isso, você vai ficar viciado. Você não vai conseguir ler a Bíblia sem usar uma concordância. Gente, todas as pessoas que eu motivei, para a glória do Senhor, a usar concordância são viciadas. Lê a Bíblia com a concordância do lado. Não tem como você ler a Bíblia... Desculpa a minha ignorância, mas quando eu vejo alguém pregando, ele começa a falar que aquele versículo ele já foi lido, dá outros exemplos bíblicos onde acha a mesma coisa, se encontra na concordância bíblica? Exatamente isso. Por exemplo, a palavra amor aparece 3.447 vezes dentro dos 66 livros. 3.447 vezes. A palavra Senhor aparece 3.551 vezes. É a palavra que mais aparece na Bíblia, é a palavra Senhor. A palavra Deus aparece 2.783 vezes. Mas aí esses números vai depender também da tradução da Bíblia, seja a Bíblia no original, em português, em inglês, em espanhol, vai ter variantes, entendeu? Então, nós não podemos trabalhar com números exatos, porque vai variar de acordo com a tradução do idioma, com a tradução da Bíblia, como, por exemplo, para terminar, só para você ter uma ideia, a Almeida Revista Atualizada,
ela tem 196 palavras a mais que a Almeida Revista Atualizada. Interessante, né? A ARC, Almeida Revista Corrigida, ela tem 196 palavras a mais que a Almeida Revista Atualizada. Por que isso? Problema de tradução. Por isso que entre a Almeida, a ARC e a ARA, eu fico com a ARA, porque a ARA ela é precisa na exata quantidade de palavras. E por que a ARC ganhou esse número adicional de mais de 190 palavras? Problema de tradução. Entende? Já você não vê esse problema no espanhol, você não vê esse problema no italiano e você não vê esse problema no francês. Mas no português, curiosamente, você vai encontrar este probleminha, tá bom? Próxima aula, então, nós continuamos. Dicas práticas e úteis no estudo bíblico. E aí já vamos entrar, então, no Evangelho no Antigo Testamento. Como é que é? No Antigo Testamento tinha Evangelho? Todo mundo pensa que o Evangelho é só para o Novo, mas o Antigo Testamento também teve uma revelação tremenda lá no Antigo Testamento. Terminando aqui, a aula de hoje. Valeu alguma coisinha? Valeu alguma coisinha? Valeu? Valeu? Se valeu, ó, a glória e a honra é para Ele, é somente para Ele. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Tá? Não se esqueça, amanhã vou estar postando no grupo os sites de pesquisa, vão ser 3 apenas, não mais do que 3, são bem abundantes na área do evangelismo e missões. Tá? Vai valer tanto para o trabalho de evangelismo, como também para o jogral. Esse jogral vai ficar bonito. Olha, já estou esfregando a mão para ver, né? Quem vai se confrontar com quem, né? O mórmon, com o islâmico, com o católico, com o espírita, vai ser bonito demais esse jogral para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos pedir irmão Elton Ottoni. Não, o irmão Elton está no alto. Elton, alto. Ele nos vai dirigir uma palavra de oração e agradecimento pela aula de hoje. Nosso muito obrigado, irmão Leandro, irmão Wilson, irmã Ana Lu, irmã Sueli, irmã Vanessa, irmão Elton, irmã Mary, irmão Kleber Vieira da Luz, irmão Absai, que hoje extraordinariamente ficou lá no manto, irmã Tatiana e Carol, muito obrigado, Deus nos abençoe pelo enorme esforço que tiveram em estar conosco na aula de hoje. Irmão Elton, nos despedindo uma palavra de oração. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu na tua presença, Senhor, para aprendermos mais uma porção da tua palavra, Pai. Continua abrindo o nosso entendimento, o nosso coração para absorver ao máximo, Senhor, se possível, na totalidade dos seus conhecimentos, para assim, ó Deus, fazer a diferença em outras vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do pastor Prestes, continua dando ele, ó Deus, saúde, paz e graça e mais conhecimento, Senhor, para assim nos ensinarmos, para nós juntamente, ó Deus, fazer uma boa obra em teu nome. Pai, abençoa aqueles que não puderam vir e abençoa todos os irmãos em nome de Jesus. Amém. Nosso lema, não esquece não. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça. Eu diminua. É necessário que ele cresça. Eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe, bom descanso, bom fim de terça-feira. Até a próxima terça, se Deus quiser, dia 22. Se a gente não chegar lá, sabe por quê? Jesus já veio, aí já era. Deus nos abençoe, bom descanso, a paz do Senhor. Próxima terça estamos aí. E amanhã, vai lá, no grupo. Semana que vem é férias, pastor. É verdade, obrigado. Ele tá ligado. Voltamos, então, dia 1º de março. Irmão Elton, tá ligado. 1º de março nós voltamos, se Deus quiser. Muito obrigado. A paz do Senhor para todos.